Sim, pessoal. Então, a gente vai entrar agora no tópico que é referente à estimativa, né, de esforço. Como é que eu posso usar essa informação do ponto por função para gerar uma estimativa, de fato, de esforço, de tempo e de preço, provavelmente, depois. Então, só que eu estava comentando o seguinte, né, na verdade, essa percepção de preço, ela depende de vários fatores, incluindo fatores mercadológicos, de mercado, da região que você está vendendo o seu preço do serviço, ele pode ser mais caro ou mais barato também, tá? Isso aí é tranquilo de entender, né? Assim como você vai vender, vou contratar um programador em Belém e um programador em São Paulo. Existe diferença de preço por questão do mercado, e, enfim. Então, isso influencia também no preço do produto, do serviço que você está cobrando. Mas o exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte: pode ser que se torne irrelevante do ponto de vista de preço final, não do ponto de vista de técnica, de estimativa, de gerenciamento de projetos, mas do ponto de vista de preço final, o ponto de função. Não necessariamente vocês precisam atrelar o preço de vocês à estimativa exata. Exemplo, existe também situações, por exemplo, eu vou vender para um grande rede de supermercados, eu posso querer oferecer lá um serviço de suporte para eles para uma coisa que eles estão precisando. Vamos supor que lá dentro eles têm um processo que está perdendo dinheiro. Eles estão vendo que, por não ter aquele aplicativo ali, está tendo muito roubo de produtos, sei lá, coisa do tipo. E o aplicativo vai ajudá-los a diminuir isso aí. Aí você pode pensar, qual é o tempo e custo para fazer esse aplicativo? São 100 pontos por função, e aí eu vou multiplicar isso por R$100 por cada ponto de função, aí eu vou cobrar R$10.000 para fazer esse aplicativo. Pode ser uma forma de fazer isso. Mas também, né, do ponto de vista de mercado, você pode ter outras alternativas. Exemplo que eu dei para vocês foi na aula passada. A gente estava discutindo sobre startup, sobre produto, sobre mercado. Então, por que você não faz um aplicativo para o Matheus e, ao invés de cobrar para fazer, entregar tudo para ele, você cobra para ele pagar uma mensalidade para você? Olha, amigo, eu sei que esse aplicativo vai diminuir aí, em média, você vai deixar de perder aí uns R$10.000 por mês de produto que estão sendo roubados e agora o aplicativo vai diminuir isso. O cara vai dizer, realmente, é verdade, eu vou economizar 10 mil por mês. Então, para você, eu vou fazer isso como assinatura. Então, eu vou colocar para você me pagar R$500 por mês por esse serviço, e aí, por loja. Então, cada loja que você tiver aí, você vai pagar R$500. Aí o cara pode botar na ponta do lápis, se você convencê-lo da qualidade, da escalabilidade do sistema, da solução, que você vai dar suporte, não sei mais o que, tarará, que você depois tem que entregar, obviamente, tudo isso. Mas pode ser que fazer um produto e depois sair revendendo para o mesmo Matheus e para outros mercados da região, porque é uma dor, um problema compartilhado pelas redes de mercado, talvez você crie um novo negócio, uma nova startup de tecnologia, que tenha o mesmo produto sendo usado por diferentes clientes, cobrando um pouquinho de cada um. No final, você vai faturar muito mais do que esses 10 mil originalmente você tinha estimado para fazer o software, né? E você vai ganhar isso por mês. Pode faturar 20, 40, 50, 100 mil reais por mês de assinatura dos supermercados que usam o teu produto, né? E você criou um negócio, né, digital, escalável, etc. Então, estou falando aqui no caminho ideal, né? Seria um sonho se isso fosse fácil de fazer. Mas, às vezes, a gente topa com oportunidades de software, onde a gente... Veja que, nesse caso, ponto de função, do ponto de vista do preço para a pessoa final, é irrelevante. Eu estou ensinando uma coisa aqui que é relevante do ponto de vista gerencial. Você, para saber, até para saber, olha, fulano, eu vou te cobrar 500. Aí depois você vai lá e não fez estimativa, fez aquele negócio que tinha 1.000 pontos para fazer. Pô, cobrei barato demais. Eu não vou conseguir entregar isso de graça para ele por R$500, assim, vai ser R$500 por mês. Eu não vou conseguir dar conta de fazer. Então, ponto de função é a arma que você usa para fazer a estimativa do projeto, do ponto de vista gerencial, entender o escopo, entender a complexidade, entender se vale a pena você fazer aquilo para aquele cliente, né, também. Mas também o preço final não necessariamente é só multiplicar a ponto de função pelo valor de mercado. Você pode também enxergar naquilo como um novo negócio, como um empreendedor mesmo, né? Obviamente, se for um sistema que só o Matheus vai usar, nenhum outro lugar do mundo precisa daquele sistema. Não tenho como criar um novo negócio a partir disso. Ele não é replicável, né? Não é uma dor compartilhada no resto do mercado, a princípio. Então,
cobra o valor de mercado, multiplica lá, cobra lá os 10 mil reais do supermercado e faz o aplicativo para ele, entrega tudo para ele. Pode ser, entendeu? Aí você tem que, como engenheiro de software ou até empreendedor, enxergar essas oportunidades, tá? Mas do ponto de vista de preço é isso, tá? A outro caminho, que eu já estava comentando com vocês, é o que eu estava falando agora. Você pode simplesmente definir um tamanho funcional, definir qual é o teu esforço da equipe, né, para fazer aquilo, e multiplicar isso por um valor. Isso existe, edital, enfim, editais de contratação de desenvolvimento de software, inclusive ainda usam pontos de função para isso, ou métrica similar, que você define lá o tamanho funcional. Eu quero contratação de 5 mil pontos de função. E aí, 5 mil pontos de função, você multiplica. Então eu vou cobrar por 100 reais cada ponto de função, multiplica aí, vai dar alguns milhões aí para esse contrato. E aí, 5 mil pontos de função é muita coisa? É coisa pra caramba. É um trabalho grande para conseguir fazer 5 mil pontos de qualquer sistema, tá? Mas é uma forma de indexar o preço e definir o preço do contrato. Mas antes de definir o preço, né, a gente tem que pensar o seguinte, no esforço, né, ou seja, como que eu chego na quantidade, baseado numa estimativa, que é uma contagem, né, aquela contagem de ponto-função, já é um valor estimado, não é um valor exato, mas baseado nesse valor, como é que eu chego para dizer que eu preciso de 3 meses para fazer, 6 meses, 7 meses? Então, aí a gente já entra na questão de esforço. Uma coisa é tamanho. Pontos por função é tamanho. Tamanho funcional. Esforço no nosso caso aqui, é homem-hora. Ou seja, quantas pessoas trabalhando por hora, quantas horas de pessoas trabalhando, no caso, eu preciso para fazer esse sistema. É o homem-hora. Então, é basicamente a multiplicação da produtividade da equipe vezes o tamanho. Então, se eu tenho lá uma equipe que faz... Aí, essa produtividade, obviamente, ela tem que ser medida na mesma métrica que a gente tem lá. A produtividade tem que ser ponto de função, no caso aqui, né? Se a gente está falando de ponto de função, se eu tenho que saber qual é a média de horas que uma pessoa da minha equipe faz um ponto de função em Java. Então, veja, eu vou fazer o sistema. Eu já tenho que saber agora qual é a tecnologia. Aí não tem como fugir. Ponto de função é independente de tecnologia, mas para fazer a estimativa de esforço, eles dizem, olha, o cara que faz em Java um ponto de função em 2 horas. Em PHP, ele faz em 5 horas. Então, talvez o prazo mais curto seja com Java, com JRips, porque ele gera o código. Se eu fosse fazer em PHP, ia demorar mais tempo. Mas se o cliente exigiu a tecnologia PHP, não tem para onde correr. Aí vai ter que multiplicar pela produtividade de PHP, porque o cliente exigiu lá no contrato que tinha que ser PHP. Então, vai variar isso aí. Mas quando não tem essa exigência de tecnologia do ponto de vista do cliente, aí você vai, né, pelo que você tem mais produtividade. Então, a métrica, a fórmula é simples, tá? Aí, como é que eu chego nisso? Aí não existe mágica, pessoal. Aí entramos no que a gente chama de baseline, ou seja, cada empresa, aí tem métricas, tem artigos publicados sobre isso, elas indicam aí uma baseline inicial, ou seja, qual é a média de produtividade de uma equipe usando tal tecnologia. Isso aqui é um exemplo bem antigo, da 2000, pegou-se várias empresas de mercado, pegaram os valores que elas produziam e chegaram a essa conclusão aqui. Então, por exemplo, a média de produtividade em Java, vocês estão vendo aqui que é 8,8 horas. Quando o cara era muito produtivo, era 6,6 horas por ponto de função. Quando o cara era muito ruim, era 13,2 horas. Muito ruim no sentido de júnior. Então, pensa aqui no júnior, pleno e sênior. Então, imagina o seguinte, você tem uma equipe, vamos atender os clientes para fazer o sistema. Vai ser feito em Java? Beleza. Cara, eu não tenho métrica nenhuma. A gente pode usar, então, essa métrica aqui. A tua equipe, todo mundo já é safo? Não, cara, a galera aprendeu agora a programar. Então, eles são júnior. Então, eu vou pegar a produtividade mais baixa do mercado. 13,2 horas para cada ponto por função. Então, eu vou simplesmente multiplicar, vamos supor que o nosso sistema lá tenha 10 pontos de função, vai ser 10 vezes 13,2. A multiplicação disso vai dar justamente a quantidade de esforço homem-hora para desenvolvimento daquele
sistema, né, de 10 pontos de função. Aí, se eu tenho uma equipe mais safa, eu já vou para a média. Se eu tenho uma equipe super safa, eu seria 6,6. Mas vejam que isso aqui é de um artigo, de um estudo que gerou essa tabela. O correto, o ideal é você começou a empresa agora, do zero, a tua equipe não sabe nada. Usa essa métrica média aí, ou baixa, como referência inicial. Executa o projeto. Executou o projeto? Vamos ver agora, de fato, qual foi a nossa média. A nossa média foi 7,7. Essa equipe aqui foi 7. Agora, nas próximas estimativas, você vai usar a sua própria média. Tá? E aí você usa essa média para calcular a estimativa dos próximos projetos. Tá? A ideia é essa. Você tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Sobre essa questão de tabela de produtividade? Então, é exatamente você saber, né? Isso é uma coisa, quase um processo científico também dentro do processo de gestão de projetos, tá? Ou seja, você tem que coletar essas informações durante o projeto para depois alimentar a sua próxima estimativa. Para que na próxima estimativa você consiga, de fato, ter noção, né, se a tua produtividade realmente está ok, está maior ou está menor daquilo que você está usando como referência na estimativa. Tá? E aí você vai ter que ficar usando isso como referência para as próximas. E vai alterando, ajustando, e aí tem várias metodologias que tratam disso. Revisão a cada sprint no Scrum, você revisa, tem gráficos específicos de produtividade também. Então, mas o sentido principal é esse, você cada vez vai medindo, entendendo sua produtividade. Aqui um exemplo. Então, considerando que eu tenho um sistema de 87 pontos de função, e eu tenho uma produtividade Java, né? Agora o sistema é Java, que eu vou usar a mais baixa, que é 13,2, multiplicando isso, eu tenho aqui 1.149 pessoas hora, ou seja, esse é o resultado que é como se eu tivesse, olha, eu vou precisar, né, de 1.142 horas de trabalho, independente de quantas pessoas vão trabalhar, mas 1.142 horas técnicas de trabalho para desenvolver esse sistema. Tá? E aí, se eu quiser descobrir isso em dias, é só dividir por 8, né, a produtividade, porque aqui é por hora. Se eu divido por 8, eu estou dizendo que eu tenho 8 horas por dia. Né? Então, é a produtividade diária, né, por dia. Mas, no fim das contas, o que importa é o total, né? Você quer saber o que eu descobri em dias, não em hora. Aí, no caso da estimativa usando pontos por função, tá? Uma das formas de chegar no prazo é descobrir o nosso esforço em horas e dividir pelo tamanho da equipe. Então, se eu tenho aqui, né, 1.149 pessoas horas, se eu dividir por 2 pessoas ou 3 pessoas, eu vou ter a quantidade de dias para aquilo ser desenvolvido. Então, aqui, ó, exemplo. 87 pontos de função, deu 1.149 homens-hora. Agora, eu considerando aqui que eu vou ter 2 pessoas na equipe, um programador e um analista, eu vou ter aqui, ó, o meu prazo vai ser o total, 1.149, dividido por 2 pessoas vezes 6 horas. Ou seja, eu estou dizendo que essas pessoas vão trabalhar 6 horas por dia nesse projeto, não 8. Tá? Então, nesse caso aqui, essa divisão dá igual a 96 dias úteis de trabalho. Cada dia útil, a pessoa trabalha 6 horas por dia. E aí, é só dividir aí pela quantidade de dias por mês, né, etc. Então, considerando 22 dias úteis para cada mês, então, é só dividir 96 por 22, dá mais ou menos 4,4 meses de trabalho dessas pessoas. Tá? Para cumprir essa quantidade de horas técnicas para desenvolver. E aqui eu tenho um prazo estimado. Tá? Beleza? Conseguiram entender essa fórmula? Aqui que é a fórmula chave, tá? Do trabalho, do entendimento de como uma das formas de eu fazer estimativa de projeto, no caso aqui ligado a ponto de função. Tá? Existem outras técnicas de estimativa que fazem um processo similar, mas também, né,
existe uma polêmica grande que o pessoal diz que tem gente que diz que essa fórmula aqui não serve para nada. Isso aí é lixo, tá? Literalmente. E pode ser lixo mesmo, dependendo do trabalho que você está tendo ali, da equipe, enfim, do contexto do projeto. Mas, né, considerando o ponto de função, ele é adequado para equipes que a gente tem pelo menos um escopo pré-definido, ou seja, a gente consegue entender qual é a ideia do escopo, mesmo sem ter os detalhes. Por exemplo, se é um projeto que os requisitos vão sendo passados conforme você vai desenvolvendo, não tem como fazer ponto de função. Por quê? Porque eu não tem como montar uma tabela, não tem como supor quais são as coisas, quais são as funcionalidades iniciais para poder fazer uma estimativa de prazo. Como é que eu vou fazer prazo se eu não sei o que é para fazer feito? Joga fora. Aí, de fato, você não tem como ter isso de antemão, ponto de função, todas essas fórmulas aqui não servem, tá? Não servem para nada. Agora, se você vai fazer um projeto que você consegue fazer um levantamento de requisitos inicial, consegue fazer um levantamento, mesmo que depois ele vá ser alterado, faça uma contagem, consegue então fazer uma contagem, uma estimativa. Agora, se você está trabalhando num contexto onde você não tem nenhuma base para saber qual é a tua produtividade média, que eu peguei aquela tabela aqui, 13,2, pode ser que esse 13,2 esteja muito longe da realidade. Então, o teu risco também é quase como se fosse um chute, porque você tem um tamanho funcional, mas não sabe a tua produtividade. Então, acaba que também fica uma coisa que vai gerar um número, mas esse número pode ser um número também imprestável, né? Porque vai estar muito fora da realidade. Então, veja que ele precisa, né, o ponto de função, ele precisa de várias acomodações aí, considerações. A consideração que você precisa ter, pelo menos, um levantamento inicial de requisitos. Você tem que ter uma noção da produtividade da tua equipe, aquela tecnologia-alvo, né? E aí você vai conseguir fazer, de fato, a estimativa usando essa fórmula. Se você não tiver uma noção da tecnologia, se você não tiver uma noção da produtividade da equipe, não faz sentido. Você vai estar brincando ali com fórmulas que depois vão dar números que não vão nem chegar próximo da realidade. Mas é possível fazer pontos de função sabendo que os requisitos vão mudar depois? Claro. Você apenas atualiza a sua planilha. Olha, fulano, quando nós conversamos, esses requisitos eram até aqui a planilha. A estimativa deu X. Na outra semana, você alterou os requisitos. Eu criei uma nova versão da planilha com as atualizações, com as coisas novas que apareceram, e o prazo deu X mais Y. Ah, mas o prazo mudou. Sim, os requisitos mudaram, a planilha foi atualizada. Então, você também tem que tomar todo esse cuidado para quando for dar uma estimativa e perceber que o projeto vai tendo requisitos alterados conforme passa o tempo, de ir atualizando a sua planilha. E deixando isso claro para o teu cliente, stakeholder que está participando do teu projeto, que todos os teus prazos dependem dos requisitos. Se os requisitos vão ser alterados, a tua planilha altera e os cálculos alteram. Ponto final, não tem discussão. É que nem você contratar alguém para fazer uma obra, fazer uma casa de 2 andares, e no meio da obra o cara quer 3 andares. O prazo é diferente, o custo é diferente. Então, se você deixa isso claro, que não existe bola de cristal, que é apenas uma questão técnica envolvida aí, e que conforme a planta e os requisitos são alterados, todo o projeto muda também. Tá? Então, é um cuidado que vocês têm que ter, você tem que entender a técnica, testar, mas isso não é a bala de prata, tá? Isso não resolve todos os problemas do mundo, não é a única técnica de estimativa que existe, mas é uma técnica bem completa, tá? E a depender do projeto que vocês forem trabalhar, da empresa, etc., ela vai ajudar muito, muito vocês a entenderem e dimensionar os projetos. Uma coisa importante, é possível, vamos dizer assim, chegar e negociar o prazo, etc.? É possível. A grande questão aqui é o seguinte, conforme você vai diminuindo o prazo, tá? O custo vai aumentando. O custo vai aumentando. E aí, se você, por exemplo, diminui esse prazo para menos de 25%, né, do que tinha sido a estimativa original, ou seja,
Vamos supor aqui que deu 4 meses. Aí eu falei, cara, eu quero que isso seja entregue em 3 meses. Tem como? Aí você, pô, peraí. Eu vou aumentar a equipe, vou botar mais uma pessoa, então, vou fazer assim. Mas 3 meses dá. Não, amigo, eu quero que seja 1 mês e meio. Peraí. 1 mês e meio é muito mais do que 25% a menos dos 4,4 meses. Aí a gente já entrou no que a gente chama aqui de região do impossível, tá? Isso aí tem artigos que enfim, chega a essa conclusão, né? Não estou inventando da minha cabeça, tá? Então, existem referências de estudos que mostraram que 25% menos, né, do que o prazo originalmente estimado lá na fórmula da ponto de função, entra nessa região do impossível, ou seja, bicho, já não dá para cumprir esse prazo, é impossível, tá? Pode ser possível? Pode, aí você tem que ver. Aí eu vou usar de hipster, eu vou cobrar, eu vou botar o prazo como se eu não estivesse usando de hipster pela atividade normal, mas eu vou lá e vou gerar o código Rapidola. Posso cumprir esse prazo? Posso, tá? É tudo uma questão de produtividade, lembrando de novo para vocês, né? O foco desde o início da disciplina e agora no final é vocês entenderem matematicamente, né, que quando vocês usam as ferramentas adequadas, vocês conseguem até burlar essa questão da impossibilidade de prazo, né? Então, você faz uma técnica todinha, estima, aí o cara vai dizer, não, não dá para fazer, diz, olha, eu consigo, mas eu vou ter que automatizar. E aí você vai conseguindo aumentar, né, a produtividade da tua equipe para que você consiga se diferenciar. Você vai conseguir diminuir o custo total, o preço, prazo, e aí, no desenvolvimento de software, vocês vão se destacar. Tá? Beleza? A questão de custo e tal, tamanho, é isso aqui, pessoal. Assim, o preço final do projeto você multiplica o tamanho. Uma das formas de fazer é multiplicar o total de pontos de função por um valor de mercado. Pode ser 150, pode ser 300, pode ser 600 reais. Eu vou mandar o link para vocês de um site que tem exemplo de cotações de pontos de função baseado em editais, tá? Tem vários editais que tem isso, inclusive saindo novos, inclusive no mercado, com valor, aí você vê a cotação que foi negociado aquele ponto de função